Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Tô aqui um pouquinho atrasada para nossa live, porque eu fiquei até um pouquinho mais tarde na clínica pra gente ver as medidas em relação aí ao coronavírus, né? Esse tema aí de estresse eu já tinha programado já há um bom tempo e caiu muito bem, porque as pessoas elas estão assim com pânico, né? Tá todo mundo estressado, tá todo mundo apreensivo, tá todo mundo com medo. E realmente essa é uma situação que preocupa. O tema não é coronavírus, mas a gente vai terminar falando um pouquinho, porque é um momento que urge, né? E coincidentemente os pacientes que eu atendi essa semana, eu reduzi muito o meu número de atendimentos, a gente tá fazendo assim, bem poucas pessoas, com intervalo entre um paciente e outro para fazer toda a asepsia. E eu acredito que a gente vai não fechar totalmente, porque a gente tem pacientes que estão fazendo soroterapia, estão em tratamento, a gente não pode abandonar essas pessoas. E a gente vai realmente funcionar com horáriozinho muito, muito reduzido. Eu já estou fazendo aqui atividade física no meu condomínio. Meus pais que já são idosos, eles estão realmente confinados em casa, na casa deles. A gente não está visitando, nem eu, nem meu irmão, nem minha filha, nem ninguém. A gente se fala só por telefone. Graças a Deus tem aí os vídeos e tudo mais que a gente consegue manter o contato muito próximo, tá? Então, gente, grande boa noite a todos. Eu sou muito grata por vocês. Essa semana eu não pude nem colocar assim as perguntas que vocês gostariam de saber, porque foi muito corrido mesmo, né? O que é que vocês gostariam de saber sobre o estresse? A gente vai falar muito sobre gestão de estresse, porque é um assunto independente aí do coronavírus que rodeia a nossa vida. E como eu estava dizendo para vocês, coincidentemente essa semana, praticamente assim, 100% dos pacientes que eu atendi tinham algum transtorno, vamos chamar assim, de psicológico, ou transtorno de ansiedade, ou já tinham tido crises de síndrome do pânico, ou mesmo depressão, ou a grande maioria com muita insônia, sem conseguir dormir, alguns com dificuldade para adormecer, outros porque perdiam sono no meio da madrugada, 1, 2 horas da manhã. Então as pessoas elas estão assim num ritmo muito alucinante. As nossas demandas elas são muito grandes e se a gente não se cuidar, a gente não desacelerar, não parar um pouquinho para olhar aqui para dentro e para ver as coisas que são realmente importantes para a gente vai adoecer. Então, essa aqui é a minha missão. Eu tenho o maior prazer em estar aqui com vocês para poder ajudar todo mundo que eu puder em melhorar, né? A medicina integrativa ela é a medicina do todo, ela é uma medicina generalista, ela é uma medicina preventiva. Então, nós somos seres integrados, cabeça, corpo, espírito, energia, tudo, moléculas, hormônios, neurotransmissores, um sistema se comunica com o outro, se comunica com o cérebro, a gente se comunica com o universo, com o meio ambiente, com a luz, com o sol, com tudo, somos todos seres integrados. Então não tem como a gente analisar um único sistema, um único órgão, não tem como a gente analisar uma única coisa. Sempre a gente tem que analisar todo o contexto, fazer a correlação de todos os órgãos e sistemas. E existem os pilares do estilo de vida saudável, que também eu tenho feito uma série dessas lives conversando cada um desses pilares com vocês, né? Então, a gente já viu a importância do sono, a gente já viu a importância da alimentação regular, a gente já viu a importância da alimentação equilibrada, do equilíbrio hormonal. E agora, hoje, a gente vai ver a gestão das emoções. Eu não gosto nem de dizer gestão do estresse, né? A gestão das nossas emoções. Como é que a gente lida com as situações desafiadoras da nossa vida e por que às vezes, que geralmente o estresse não é algo ruim. O estresse acontece no nosso corpo
como um mecanismo de defesa, para ajudar a gente a se proteger, para ajudar a gente a vencer um obstáculo, algum agente agressor, para ajudar a gente na nossa adaptação. Então, para variar, eu separei algumas figurinhas para vocês, para tentar mostrar mais ou menos o que é que acontece. As duas principais emoções relacionadas ao estresse são o medo e a raiva. Então, a gente se estressa quando a gente tem medo de algo. Isso é genético, porque lá atrás... Peraí, gente, só um minutinho. Pri, filha, eu tô numa live, amore. Pri, ouviu, filha? Gente, desculpa, minha filha chegou e aí tava ali conversando alto e aí eu fico atrapalhada com o som. Mas vamos dar prosseguimento. Então, o medo e a raiva. O medo de quê? Então, lá atrás, a gente caçava, a gente guerreava, a gente vinha em alerta, né? Mas quando a gente vencia a caça, a gente matava o animal, a gente vencia uma guerra ou algo nesse sentido, o estresse ia embora. E por que o estresse acontece? Para levar sangue para os nossos músculos, para ativar o nosso cérebro para uma reação chamada luta ou fuga. Como é que a gente reage quando a gente está sendo ameaçado por um animal selvagem? Um leão lá nas cavernas. Ou a gente fugia, né? Ou a gente lutava, ou se fingia de morto, né? A luta e a fuga. Então, são essas as reações que a gente tem agora hoje de uma forma diferente. A gente não está mais lutando contra o leão. A gente agora está lutando com coisas abstratas. Que coisas são essas? A gente está lidando aí com as dificuldades financeiras. A gente está lidando com a grande competitividade que existe no mercado. A gente está lidando com as inseguranças nas relações pessoais. Tem até um livro que eu ganhei um dia desse sobre amor líquido, porque as relações afetivas hoje, parece que elas são descartáveis. Né? Você está, às vezes, se relacionando com uma pessoa, daqui a pouco aquela pessoa fez algo que você não gostou e você não trabalha a relação. É mais fácil você dar um fim ao relacionamento e já partir para outro relacionamento. E aí você fica com relacionamentos superficiais e você fica o tempo todo inseguro, porque aquele relacionamento que você está, a qualquer momento pode acabar. Então, eu acho que são questões que a gente tem que colocar para pensar, para raciocinar, porque... essa nossa vida contemporânea, ela está deixando todos nós doentes e uma das coisas principais é a escassez dos relacionamentos. Então, talvez aí esse coronavírus, Deus me livre, isso é uma praga, é horrível, mas um ponto positivo é aproximar mais as pessoas dentro de casa. Tá? Eu acho que esse vai ser um ponto positivo da gente também olhar mais para o outro, a gente se preocupar com o outro, né? Com o nosso vizinho, com os nossos pais, com os nossos amigos, as pessoas queridas. Então, eu até separei aqui, vocês sabem que eu adoro mostrar essas figurinhas porque eu acho que fixa. Então, ó, aqui a resposta aguda ao estresse, né? Ó, quando tinha aqui não é um leão, acho que aqui, sei lá que bicho é esse, mas seria alguma coisa lá da época das cavernas. Então, ou você paralisa aqui, você corre, ou você se finge de morto, né? Então, essa resposta aguda, ela tem uma parte cerebral e outra parte que atinge a suprarrenal, que é aquela glândulazinha que produz a adrenalina e depois produz o cortisol. E para que serve isso? Para fazer a nossa sobrevivência quando a gente está em ameaça de alguma coisa. Então, essa resposta aguda, a resposta da adrenalina, que é aquela resposta que acontece quando a gente leva um susto, um assalto, por exemplo, algo agudo, o que é que acontece? As pupilas da gente se abrem, né? Dilata, a gente tem taquicardia, o coração começa a ficar acelerado, a gente começa a ter muitas vezes sudorese, às vezes dá até náusea, a frequência respiratória, você fica ofegante, né? Porque isso tudo faz parte de uma resposta chamada simpática, do sistema nervoso simpático que libera a adrenalina.
Então, isso faz com que haja um gasto de energia muito grande, porque tudo que o seu cérebro precisa é de glicose para raciocinar se você vai fugir, se você vai lutar, se você vai se fingir de morto. Então, o seu cérebro precisa de glicose, os seus músculos precisam de sangue, de nutrição, para você poder agir diante dessa situação estressora. Então, esses mecanismos do estresse, eles são benéficos. Eles só ficam ruins quando eles extrapolam mais ou menos o período de 30 minutos, que aí começa então a ter um estímulo do cortisol, que é o hormônio do estresse mais crônico. E o cortisol, ele é produzido pela suprarrenal, que é uma glândula que a gente tem em cima dos rins, que também produz adrenalina e produz cortisol. O cortisol, ele vai quebrar músculo para gerar proteína e produzir energia. Ele vai queimar gordura para produzir glicose, que é tudo que o corpo da gente precisa é glicose. Ele vai exaurir os estoques de glicogênio muscular e hepático, que é para produzir muita glicose. E aí, ele cronicamente vai causar doenças degenerativas. Ele vai causar gordura visceral, ele vai causar inflamação. E de tanto você exaurir a sua necessidade de cortisol, passa a ser tão grande que você entra numa fase de exaustão, tá? De fadiga. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, quais são as funções do cortisol? Por que o corpo produz cortisol? Primeira coisa, é levar os níveis de energia para o corpo, glicose. Então, isso que eu falei para vocês. Vai quebrar músculo, por isso que as pessoas dizem, cortisol é ruim. Não, cortisol é vital. O que é ruim é o excesso de cortisol, ou a falta dele, ou como a gente lida com as emoções e fica o tempo todo produzindo muita adrenalina ou muito cortisol. Então, cortisol, ele realmente vai queimar músculo para produzir energia, ele vai queimar gordura, de certa forma, para produzir energia. E por que às vezes o corticoide engorda? Porque ele vai centralizar essa gordura que ele queimou na periferia. Então, aquelas pessoas que aí eu já não estou falando do estresse do nosso cotidiano, eu já estou falando das pessoas que fazem uso de corticoides porque tem alguma doença, vocês já viram? Elas ficam com a gordura centrípeta, elas ficam com a perninha fina, o bracinho fino e a gordura toda centralizada, porque o cortisol faz queimar a gordura, mas como eles também desenvolvem uma resistência à insulina, aí a gordura começa a acumular aqui no centro, aquela facezinha lua cheia, o rostinho redondo. Tem pessoas que têm aquela gordurinha bem aqui atrás do pescoço, que é a juba de búfalo, né? Então, tudo isso é efeito crônico de muito tempo de cortisol. E o cortisol, ele também age no controle da pressão arterial. Então, o excesso dele pode contribuir para hipertensões arteriais. E o cortisol, ele também neutraliza a inflamação. Ele modula o sistema imune. Por isso que o corticoide é utilizado nas doenças autoimunes, por exemplo, onde o sistema imunológico está superativo. É utilizado em infecções de garganta, em sinusites, nas inflamações, que é para dar uma estabilizada no processo inflamatório. Mas, com isso, ele também, se for muito tempo, ele vai deprimir o sistema imune. É por isso que está tendo uma recomendação nesse período aí de coronavírus. As pessoas que fazem uso crônico de corticoide por doenças devem continuar, devem seguir as orientações dos seus médicos. Mas quem é saudável e costuma, vez ou outra, usar corticoide de forma aleatória, de forma por automedicação, tem que ter cuidado, porque ele pode realmente baixar a imunidade e prejudicar caso você venha a ser infectado pelo coronavírus. Tá? Então, como eu falei, a ansiedade, a competitividade, as escassez de relacionamentos, a má qualidade do sono, porque o sono ele é fundamental para você regular a curva do cortisol, da melatonina e do DEA. Lembra, eu falei na live anterior. Então, quando a gente quer controlar a curva de cortisol e estresse, a primeira coisa é sono. É o número 1 para você organizar. Então, eu vejo também muitas pessoas no meu dia a dia que vão ao psiquiatra,
que o psiquiatra passa um medicamento ansiolítico, que passa um medicamento para dormir, que aquela pessoa precisa, porque se ficar sem medicamento não dorme nada, mas fica com medo de ficar viciado, fica com preconceito. Gente, se você foi ao psiquiatra, o psiquiatra indicou aquele medicamento, você tá sem dormir, é melhor você usar, organizar o seu sono e automaticamente o próprio psiquiatra, ele vai desmamando essa medicação e você vai ficar bem, desde que você faça o seu dever de casa. Qual é o dever de casa? Primeira coisa, organizar o sono, padrão de sono, fazer higiene do sono, evitar proteína animal à noite, já falei isso 1000 vezes, né? Evitar cafeína, tirar a cafeína, usar até as 14 horas no máximo, começar a usar chazinho calmante, mulungu, camomila, erva doce. Existem muitos fitoterápicos que a gente utiliza para acalmar a erva de São Jorge, que é o cava-cava, o hipéricum, a L-tirosina, a treonina, que mais? O GABA, magnésio, tudo isso a gente pode utilizar como formas alternativas e como formas coadjuvantes para melhorar o estresse, estimular o sistema parasimpático, que é o contrário do simpático, tá? Então, sono, rotina de sono, dormir às 10 da noite, acordar às 6 ou 7 da manhã. Acordou, abre a janela para o seu cérebro entender que é dia. Acordou, vai procurar fazer uma atividade física pela manhã. Ai, doutora, eu não aguento, eu acordo morta, eu tenho uma fadiga, eu me arrasto pela manhã. Faz parte do tratamento você vencer a fadiga, faz parte do tratamento você ir, mesmo assim cansado, fazer atividade durante a manhã. Embora você possa até estar, se você tiver numa fadiga crônica muito intensa, você não vai ter energia para malhar, tudo bem. Mas você vai ter energia para tomar um café da manhã e para fazer as suas atividades diárias. Desde estudar, trabalhar, fazer alguma coisa. Senão isso vira um ciclo vicioso. Talvez algumas pessoas já tenham tentado, não tenham conseguido, porque não fez a estratégia como tem que ser feita, tá? De multifatorial. Também não é na primeira semana, se você tá com um ritmo circadiano todo alterado, não é em uma semana assim, plim, ou em 2 dias que você vai ficar bem. Você vai agora reajustar o seu relógio biológico, tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente tem um período de estresse muito prolongado, eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que acontece, ó. Deixa eu ver aqui pra eu não ser técnica demais. Tá vendo a gordura visceral, aquela gordura que eu acabei de mostrar pra vocês? Olha como fica por dentro, porque a gente só vê a barriguinha do gordinho. Mas olha a gordura que fica aqui no subcutâneo. E olha a gordura que fica aqui nessas vísceras, até no pulmão e no coração nem se fala. Então, olha o risco de vida dessa pessoa, tá? E aqui eu tentei mostrar a resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? Aqui é a célula. Então, quando a insulina se liga na célula, abre essa portinha e a glicose entra. Se essa célula tá com resistência à insulina, a insulina vai se ligar aqui, mas a portinha não vai abrir, vai ficar fechada. Como a glicose não entra na célula, ela vai se acumular onde, gente? Ela vai se acumular no sangue. E aí, quando ela se acumula no sangue, essa resistência à insulina predispõe a gente a ter um futuro diabetes, né? E levar a síndrome metabólica, alteração de triglicerídeos e todo aquele risco cardiovascular. Então, quem é que vai equilibrar o cortisol, tá? Nessa guerra toda? Quem vai equilibrar o cortisol é o DEA. Então, o DEA é outro hormônio produzido pela suprarrenal. Muitas vezes eu faço a reposição do DEA para os meus pacientes, principalmente aqueles que usam corticoide de forma crônica e aqueles que eu vejo nos exames, tem o DEA baixo. Existe uma curva entre cortisol e DEA, existe uma relação entre esses 2 hormônios. Então, nas fases iniciais do estresse, geralmente o cortisol está alto, às vezes o DEA pode estar normal, mas o DEA é o primeiro a cair. Então, às vezes a gente vê no padrão de exame de sangue um cortisol bom, até normal, no limite inferior, mas o DEA lá embaixo.
Então, essa pessoa, ela tem uma fadiga, ela tem uma grande suspeita de ter fadiga crônica. E aí, na fase mais final, de tanto você solicitar cortisol para o seu corpo por causa desse estresse cotidiano, contínuo, que não passa nunca, você vai exaurir as suas reservas de cortisol, a sua suprarrenal não vai ser mais capaz de produzir cortisol suficiente. E aí você vai ter DEA e cortisol lá no pé, lá embaixo. E quais são as características disso? Vamos lá, o cortisol, como eu falei para vocês, ele acelera a quebra de proteínas, ele acelera a quebra de gordura, ele exaure tudo para produzir glicose o tempo todo. Quem é que vai construir tudo aquilo que o cortisol, entre aspas, consumiu? Né? Destruiu, é o DEA. Então a gente tem que ter o equilíbrio desses dois hormônios. Como à noite a gente tem que ter também a organização da melatonina. A melatonina é um bom arsenal. Se o paciente for muito ansioso, não tem melatonina que dê jeito, porque a melatonina não é um ansiolítico potente. A melatonina é o hormônio que dá qualidade ao sono. Então você vai ter que trabalhar a sua ansiedade antes de dormir. Para você trabalhar a sua ansiedade antes de dormir, você tem que ser um bom planejador do seu tempo. E já vou falar sobre isso. Eu ganhei um livro maravilhoso que eu vou indicar para vocês. Chama-se, porque agora ele vai sair ao contrário, né? A Tríade do Tempo. Nossa, eu não li todo ainda, eu li até a metade do livro, mas ele já me ajudou muito, porque esse livro ele fala de como você gerir o seu tempo, porque a gente perde muito tempo com bobagens, com coisas que não acrescentam à nossa vida e daqui a pouco a gente está super estressado. Quer ver uma coisa que leva muito ao estresse? O excesso de informação. Então, a pessoa que acorda pela manhã, já liga o jornal na televisão, já liga o Mal Dia Brasil, né? Que é um Mal Dia Brasil. Você já começa a ser bombardeado com um monte de notícia negativa. Aí você tá em grupo de WhatsApp que é só coisa pesada. Então, você tá se bombardeando. Gente, acordem, amanheça o dia, bota uma música calma, uma música alegre, entendeu? Faz uma oração. Faz algo para você agradecer, começa a colocar a frequência do seu pensamento numa positividade. Uma coisa que eu mais faço pela manhã é acordar. Quando dá tempo eu faço minha meditação, quando não eu vou para academia. Quando eu volto da academia, que eu vou me arrumar, eu já boto uma musiquinha bem gostosa, uma musiquinha de meditação, uma musiquinha positiva. Às vezes quando eu quero ficar mais alegre, eu boto uma música mais para frente. E aí eu já vou entrando naquele clima, me arrumando e já entrando naquele clima. Então eu já vou ganhar o meu dia. Agora, se eu ligo o Mal Dia Brasil, se eu ligo essas notícias, uma pior do que a outra, como que você vai começar o seu dia? Você já vai começar o seu dia pesado, tá? Então, acordou, faz isso, procura se alimentar pela manhã, pular o café da manhã não é uma boa estratégia, porque também ajuda aí na curva do cortisol, ajuda muito. Vamos lá, como é que você dá o diagnóstico? Olha só, como é que você dá o diagnóstico que você está com a fadiga crônica? Alguém sabe me dizer? Vamos lá. Primeira coisa, há uma mudança do ciclo circadiano. Fica ansiosa por suas lives, que bonitinho. Há uma mudança do ciclo circadiano. Então, a pessoa só funciona à noite. Para acordar, acorda se arrastando. Só vai melhorar lá para as 10, 11 horas da manhã. Aí, quando chega no final da tarde ou no iniciozinho da noite, dá uma baita de uma sonolência. Dá muito cansaço. Aí a pessoa resiste. Ela vai assim, não vou dormir agora porque ainda tem outras coisas para fazer. Ou então, se eu for dormir agora, depois eu vou acordar no meio da noite. E aí ela não dorme. Aí o que acontece? Quando dá 10 horas, ela fica elétrica. 10, 11, meia-noite, ela tá ali elétrica. Aí vai pro computador, aí vai pro celular, aí vai não sei o que. A cabeça fica assim, ó. Isso é familiar para vocês? Então, isso é típico de quem tá nessa fase aí de fadiga crônica. Então, você mudou o seu ciclo circadiano, tá? Então, são essas as principais características. Aí, você progride com isso aí. O que é que o seu corpo começa a dizer para você? Olha só o que ele começa a dizer para você. A fadiga que eu já falei, astenia muscular, aquela moleza muscular, até mesmo dores musculares. Tem aqueles pontinhos assim, sabe que a gente faz liberação miofascial? Quanto mais pontinho doloroso desse aqui,
mais você tá estressado, tá? Mais cortisol. Então, a gente tem que observar esses pontos aqui, os trigger points. Tosse crônica, infecções respiratórias recorrentes, porque aí seu cortisol tá baixo, não protege mais seu sistema imune e você começa a ter asites, conjuntivites, aquele olhinho vermelho, dermatites, né? Aquela dermatite na pele que fica ao redor do nariz, na sobrancelha, que fica cheio de caspinha, dermatite no canal auditivo, sinusites, fibromialgia, aumento da dependência de cafeína, porque como você acorda muito fatigado, você passa o dia tomando café. Eu tenho um paciente que toma uns 10 cafés por dia. Para fazer o desmame desse café não é fácil. Compulsão por sal ou por doce. Por quê? Lembra? Cortisol não dá energia para o corpo? Não fornece energia? Então, se você está com cortisol baixo, o seu corpo está precisando de energia. Então, você vai ter muita compulsão por doce. Você pode também ter compulsão por sal, porque o cortisol ele auxilia na regulação da pressão arterial. Então, você está com baixa de cortisol, você pode também ter hipotensão postural. O que é isso? Você está sentado, deitado, se levanta de vez, começa a ficar tonto. Isso é um dos sintomas também de baixo cortisol. Então, quem está assim, nesse estado de sistema nervoso simpático superativado, e quem está com cortisol baixo ou alto demais, porque está na primeira fase do estresse, ou então porque está na fase de colapso, quer que seria legal em relação a orientações nutricionais. Então, comer pela manhã, fazer acordar, botar o despertador mesmo que você não consiga, fique se arrastando, bota o despertador para você organizar seus horários. Tá? A gente tem que ter rotina. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina, mas eu tenho disciplina. Tem que ter. Uma coisa é ter rotina, outra coisa é ter planejamento. Planejamento é necessário para a nossa vida. Quando a gente planeja a semana, as coisas que a gente tem que fazer, o que é importante e o que não é, isso lhe desestressa. Se você não faz esse planejamento, quando você amanhece o dia, você vai pensar em tudo que você tem que fazer durante o dia, você vai ficar ansioso e você vai fazer muitas tarefas que não são importantes para você e que são urgentes. Mas quando você se planeja, até para dormir você está tranquilo, porque você já planejou toda a sua semana. À noite, se você acordar no meio da noite, você não vai ficar com a cabeça, meu Deus, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, porque você já está todo planejadinho, você já sabe que na terça-feira você vai para o dentista, você já sabe que na quarta-feira você tem um trabalho para entregar, enfim, você programou, você organizou a sua semana. Isso é muito, muito importante para o controle do estresse. Comer pequenas refeições frequentes, então comer comida saudável, não é comer pacotinho, é comer fruta, é comer legumes, é comer oleaginosas, abacate, comida de verdade, comida que a natureza forneceu pra gente. Evitar o excesso de café. Você pode até tomar o café se você tem dificuldade para acordar, não é ruim, o que é ruim é o excesso. Então, você pode tomar um cafezinho pela manhã sem açúcar, você pode acrescentar o MCT aí nesse açúcar, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é extraído do óleo de coco, dá uma energia bacana. Você pode utilizar no seu café da manhã temperinhos, né? Pimenta, você pode usar vários temperos, você pode utilizar D-ribose, é um suplemento que eu amo, não dá ansiedade, não dá taquicardia, dá energia para você. Então a D-ribose você pode usar até 4 vezes ao dia, às vezes eu uso também. Se eu tomo um cafezinho, outra hora legal para você tomar o café é depois do almoço, para dar um upzinho para você conseguir fazer bem suas atividades à tarde. Lembrando que o café, o ideal é que ele seja de coador, que ele conserve os ácidos clorogênicos. Cafezinho de cápsula, daquelas coisas, daquelas máquinas são horríveis. Tem metal tóxico, tem plástico, tem toxina, não recomendo. Tem um teor de cafeína muito, muito alto. Eu gosto do café de coador mesmo. Lá na clínica eu tenho uma máquina, mas é o grão, não é de cápsula, tá? E às vezes eu tomo quando eu tô cansada, não vou mentir, eu tomo um cafezinho sim depois do almoço quando eu chego pro segundo turno, 2 vezes ao dia e não tomo mais. Se eu tomar café 3 horas da tarde, 17 horas ou à noite, acabou, não durmo. Eu não era assim, mas sei lá, com estresse, com a idade,
Com a aproximação da menopausa, a minha produção de melatonina, óbvio que não é mais como é, por exemplo, a da minha filha, que tem 20 e poucos anos. Então, evitar alimentos com índice glicêmico alto, isso vai agitar seu cérebro, vai piorar seu estresse. Então, alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em glúten, alimentos ricos em farinha de trigo. Eu vejo muitas pessoas que tiram glúten, mas se empanturram de bolinho, de biscoitinho sem glúten. Gente, isso tem índice glicêmico alto, não é porque não tem glúten que não vai engordar, que não vai alterar. É legal, eventualmente, você comer algo assim sem glúten, mas não no dia a dia. Às vezes eu posto aí uma pipoquinha que eu faço que é de biscoito de arroz. O índice glicêmico é alto, mas não é sempre. Uma vez que eu tô com vontade, aí entra na dieta. Então, exercitar-se, já falei. Então vamos lá, gestão do tempo. Vocês querem saber um pouco sobre gestão do tempo? Eu fiz aqui um resuminho das coisas que eu já li do livro. Então, as tarefas importantes são aquelas que têm prazo, tá? São aquelas que têm prazo. Essas tarefas importantes, elas são pessoais. Então, você tem que sentar e colocar para você o que é importante para você. Não é o que é importante para o seu paciente, para o seu cliente, para o seu pai, para sua mãe, para sua família. É o que é importante para você. Atividade física é importante para você? Então, é prioridade. É muito importante, tem tempo e tem prazo. Tal e tal dia, tal e tal hora. Segunda, quarta e sexta, ou de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, tal hora. Minha atividade física é importante, gestão do tempo. O que mais que é importante para você? Buscar seu filho no colégio, então essa tarefa é muito importante para você. Vai gerar um resultado bacana para você de satisfação pessoal. Então ela está no seu grau de importância. É importante você participar de um curso X para sua performance no seu trabalho. É importante você contratar uma consultoria para você trabalhar melhor. Então, aí a escala de importância varia desde o pessoal ao que você quer para a sua profissão. Então, isso é importante e tem prazo, não é para ser urgente, tá? Agora, essas tarefas importantes devem fazer parte em 70% na sua escala de prioridade. Quando eu fiz o teste, quase que eu caio para trás, porque o meu deu lá embaixo, porque eu quero às vezes ser a salvadora do mundo, e aí eu fico ajudando 1001 pessoa, fica aqui, e aí eu me prejudico nas minhas tarefas que são importantes para a minha vida. Então eu agora estou fazendo um treinamento para eu não ficar estressada também, porque tudo isso é gestão de estresse, né? E aí tem as tarefas urgentes. O que são tarefas urgentes? São aquelas que aparecem de urgência, que a gente tem que resolver. Então, essa tarefa não é programada. E se ela é urgente, ela não tem prazo. Ela tem que ser feita agora. Porque se você não fizer, algo de grave vai acontecer. Então, é uma tarefa que realmente deve ser feita imediatamente, porque se você não fizer, vai trazer uma consequência. Não, vamos supor, chegou um boleto que você viu que não tinha que pagar, que até hoje, se você não pagar, você vai pagar uma baita de uma multa no dia seguinte. Então, não tem conversa, você vai ter que fazer isso, tá? São tarefas que são urgentes, né? Por exemplo, eu recebia um chamado de um paciente que está com efeito colateral de algum medicamento, de alguma coisa. É algo urgente que eu tenho que dar um retorno, porque tem uma vida em jogo. Então, essas tarefas urgentes, elas devem ocupar dentro do seu cronograma uma média de 10%. Aí, o que significa isso em número de horas? As tarefas importantes significam, em média, 20 horas por semana. Então, você pega uma semana com 7 dias e aquelas tarefas importantes, você vai dividir 28 horas por 7. Você vai colocar essas 28 horas dentro dos 7 dias. As tarefas urgentes, elas podem levar... as tarefas urgentes são 20%. Elas podem levar até 8 horas por semana do seu tempo. E as tarefas circunstanciais são 10%, é só 4 horas por semana. Quais são as tarefas circunstanciais? Essa eu já fiz muito lá atrás, hoje eu já não faço mais. É aquela tarefa que você faz para agradar a outra pessoa. Então, sua amiga chama você para ir para uma festa com gente chata, com gente que você não tá afim de ir, e você vai para agradar essa sua amiga, porque se você não for, ela vai ficar com raiva de você, vai ficar magoada, blá, 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 blá.
Então essas tarefas roubam o seu tempo, roubam a sua energia, porque você não está se ajudando, você está fazendo algo que está violentando a sua vontade. Então essa é uma tarefa que vai levar você a um estresse. Então, esse tipo de tarefa circunstancial, às vezes, é necessária para a nossa vida, porque, às vezes, você tem que ir para alguma inauguração de algum cliente seu, você tem que ir para o aniversário de alguém que lhe convidou e que é importante, um casamento, talvez, algo que realmente você não possa faltar, tá? Mas isso aí tem que ser 10% só do seu tempo, não pode ser mais do que isso. E aí o livro tem testes, eu acho que talvez até na internet vocês consigam fazer, é algo que tem me ajudado muito. Outra coisa que ajuda muito ao estresse, além do gerenciamento do tempo, do planejamento que a gente tem que fazer, é a gente lidar com as nossas próprias emoções e investir no nosso autoconhecimento. Tá? Então, o que é que você gosta de fazer? Quem é você realmente? Você às vezes segue o padrão para agradar a sua família, às vezes você esquece de você. Como é que você tá com a baixa autoestima? Você às vezes fica escravo de relacionamentos porque você tem medo de dizer não, porque você tem medo da solidão. Você aceita fazer coisas no seu trabalho porque é algo circunstancial, você tem receio de dizer não para o seu colega de trabalho ou até mesmo para o seu chefe. Então essas dificuldades e essas coisas você vai ter que buscar em você. Como? Coisa que eu oriento muito é a terapia cognitivo-comportamental. Ajuda bastante uma terapia. Eu já fiz terapia muitos anos, minhas filhas fazem. Hoje eu já faço outro tipo, porque já avancei mais, mas eu uso a terapia cognitivo-comportamental, ela é maravilhosa, uma boa psicóloga. A psicóloga, ela não vai dizer o que você tem que fazer, ela vai colocar você para refletir, você vai encontrar as soluções. É algo que as pessoas também têm um certo preconceito, eu não entendo por quê, porque para mim tudo que é autoconhecimento, que vai ajudar você a se relacionar melhor consigo e com as pessoas que você está ao redor, é muito, muito importante. Então, isso faz você entrar no eixo, isso faz você saber como lidar melhor com as situações de estresse. Atendi uma paciente hoje, uma paciente super competente, liderando uma equipe, mas ficava extremamente estressada quando ia fazer uma palestra, quando ia ter que fazer uma apresentação diante da equipe dela. Ela ficava suando, ela ficava com taquicardia, ela ficava passando mal. Então, o que é que essa pessoa precisa trabalhar dentro dela para ela ter mais autoconfiança, mais autoestima, para ela ir em frente das coisas que ela quer, para ela vencer o medo? Porque lembra, medo e raiva gera estresse. São os dois piores sentimentos para o estresse, são o medo e a raiva. E dentro do medo está aí a falta de perdão. Do medo não, da raiva, né? Então, quem faz terapia cognitivo-comportamental, aqui é uma estatística, vou mostrar aqui um trabalho científico para vocês, tá? Para quem não acredita em psicólogo, olha aqui, esse trabalho aqui, ele mostrou que na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha a culpa, a hostilidade, a ansiedade. A culpa é muito comum nas mulheres. Eu mesma ficava muito com culpa. Até se eu ficasse no ócio, sem trabalhar, eu me sentia culpada. Olha só que absurdo. Médico tem muito isso. Quem trabalha muito fica assim. Se não se cuidar, não consegue nem ter lazer, que fica se sentindo culpado. Então, a terapia, ela baixa 23% do cortisol e olha só, aumenta um aumento de 100% no DEA. Então, a gestão do estresse cognitivo, ele pode reduzir a taxa de progressão para um estado de fixação desse estresse, tá? Então, é muito importante. E aí, a gente cuidar da nossa mente da melhor forma que a gente acha que combina conosco. Não é porque eu digo para vocês que meditação é legal, que pode ser meditação é legal para você. Tá? Pior que eu acho que é mesmo, para todo mundo. Mas vamos supor yoga, eu faço yoga. Nem todo mundo gosta de yoga, mas você pode fazer um hobby. Você pode surfar. Surfar é uma espécie de meditação. Você pode praticar um esporte que você ali esteja focado naquele esporte que libere seu estresse, sua adrenalina. Entendeu? Você pode fazer, sei lá, uma pintura, uma arte. Você pode fazer um crochê. Você pode fazer qualquer coisa que você acha que é um hobby. Isso é também gerenciamento do estresse.
E o que está disponível aí pra gente, que eu me identifiquei, para mim foi maravilhoso, foi realmente a meditação. Quando eu tô bem legal, eu medito muito. Quando eu tô muito estressada, eu não consigo meditar só. Então, eu tenho um aplicativo no celular, eu boto o fonezinho do ouvido e vou fazendo uma meditação guiada. Vou fazendo pranayama, que eu tô agora estudando, que é a respiração. Então, na meditação também a gente trabalha com a respiração. Então, você conta de 1 a 5, aí tem aquela que chama respiração quadrada. Você conta de 1 a 5, prende a respiração, conta de 1 a 5 com a respiração presa, libera a respiração contando de 1 até 5, bota o ar todo para fora e fica contando 5 de novo e vai fazendo isso sucessivamente. Então, isso traz você pro aqui e agora, faz com que você não fique pensando no que você tem que fazer, no que você deixou de fazer, na raiva que você teve, na pessoa que lhe magoou. E também faz com que você ative o seu sistema parasimpático, seu sistema vagal. Por isso que quando a gente está ansioso, intuitivamente, sem querer, a gente faz assim, ó. Você já viu aquelas pessoas, e a gente mesmo quando tá assim, ó, sem querer tá fazendo isso, é o nosso próprio corpo precisando estimular o sistema parasimpático e aí acalmar a gente, deixar a gente melhor. Então, existem várias técnicas de meditação, né? Você sentar num ambiente com a coluna ereta, você fazer essa respiração, colocar uma musiquinha suave, prestar atenção para você não ser incomodado. Isso aí você faz 1 minutinho, 2 minutos, 3 minutos, você vai aumentando aos pouquinhos. Você não precisa fazer 1 hora de meditação. Se você fizer 3 minutos, eu garanto que você já vai sentir uma grande diferença. E meditar não é ausência de pensamento, não. Meditar é trazer você para o aqui e agora, e você pode usar qualquer técnica. Pode usar ficar falando mantras, pode usar ficar contando a sua respiração, pode usar várias técnicas que deixam você ali no foco. Aí o pensamento vai vindo e você vai guardando ele em prateleiras. Você vai vindo, ele vai vindo e você vai deixando passar. Não fixa nos pensamentos que vão vindo, foca de novo para a respiração e assim você vai contendo, assim, mantendo o seu foco, ativando o seu parasimpático, ativando a sua calma, diminuindo a sua ansiedade, melhorando a sua concentração, melhorando a sua criatividade e vários outros benefícios que a meditação faz, inclusive melhorar o sistema imunológico. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, melhora o sistema imune. Porque lembra, estresse crônico leva à alteração do cortisol. E o cortisol é o principal hormônio ligado à imunidade. Tanto se ele estiver alto, a imunidade vai estar ruim, como se ele estiver baixo, a imunidade também vai estar ruim. Então, tudo isso ajuda a gente a lidar com essa situação que a gente está vivendo agora, de um estresse coletivo muito grande, que é essa coisa aí do coronavírus. Então, daquilo que a gente tem que fazer a nossa parte e se sentir bem com a gente por aquilo que a gente está fazendo de bom. Então, se não é para sair de casa, não é para sair de casa, é para ficar em casa quietinho, sair o mínimo possível, ter todos aqueles cuidados de higiene. Eu coloquei aí um videozinho bem rápido que eu fiz no feed, porque as pessoas estão loucas. Hoje minha menina chegou, mãe, preciso de álcool gel, agoniada. Calma, não é só álcool gel que vai fazer a desinfecção, não. Sabão é o melhor, detergente é muito melhor do que álcool gel, nem se compara. Tá? O álcool gel você coloca, ele vai agindo ali, ele ainda tem um tempinho para agir. O detergente, você lava as mãos, é muito, muito eficaz. E aí eu dei várias dicas, quem não viu, dá uma olhadinha lá, porque pelo menos acho que você vai se acalmar mais se não tiver aí com álcool gel, né? Outra coisa que vale a pena para reduzir o nosso estresse são as amizades. Mas são as boas amizades. Não são aquelas amizades tóxicas que bota você para baixo, que fica te criticando,
que se você tá mudando, você tá emagrecendo, ela tá dizendo que você tá bitolada, se você tá meditando, tá dizendo que você tá maluca, entendeu? Então, são amizades que acrescentem algo, que seja gostosa de você conviver, sei lá, seus amigos mais queridos, que você pode ser você mesmo, sem você estar fazendo um tipo, sem você estar passando por julgamento. Eu acho que julgamento é uma das piores coisas que tem. Se eu estou num relacionamento, seja afetivo, seja de amizade, que fica me julgando, eu caio fora. Eu não suporto estar perto de gente tóxica. Eu sou muito otimista, gosto de gente otimista, gosto de gente que pensa pra cima. Se eu errei, eu tento treinar para não ficar muito com sentimento de culpa. O que é que eu posso fazer diante disso aqui? O que é que eu posso fazer para melhorar? E aí vamos embora, né? A resiliência, a gente tem que trabalhar a resiliência. Também o rancor. Tem gente que guarda um rancor da vida. Fica ali remoendo, morrendo de rancor, de raiva, porque deu um bom dia para a pessoa não viu que você deu um bom dia, não deu um bom dia para você de volta, e você guarda aquela raiva, aquele rancor. Gente, a pessoa não viu. Ok, você deu o seu bom dia, fez sua parte. Se ela não deu o bom dia porque ela não viu, porque ela é mal educada, isso não é o problema seu, é o problema dela. Se a pessoa tá falando mal de você, às vezes tem gente que fala mal de mim. Ela é, sei lá, quer se exibir, quer não sei o quê, não sei. Eu também não dou o menor cabimento. Não vou nem atrás, não quero nem saber quem falou, quem não falou. Eu faço o que eu acho que é certo, que tá de acordo com a minha verdade. Então, eu nem... E também, se alguém falou que eu fiquei sabendo, olha, de verdade, você pode perguntar para qualquer pessoa que convive comigo, eu deleto, que eu sou capaz de encontrar a pessoa na rua e nem saber, porque eu viro a página mesmo, zero rancor, zero mesmo. Se alguém fez alguma coisa grave comigo, eu posso até depois ter as minhas reservas com ela, mas eu não fico, posso remoer 1, 2 dias, se a raiva for muito grande, depois tchau, vida que segue. Se você fez algo que não deu certo, se você fez algo que você prejudicou alguém, pede desculpas, não custa nada você pedir desculpa, eu acho que é super nobre, já fiz isso N vezes, não tirou nenhum pedaço de mim, muito pelo contrário, eu me senti muito mais leve, muito tranquila, a pessoa também ficou bem se eu pisei na bola, né? Todos nós somos seres humanos, e a gente pisa na bola de vez em quando mesmo. O importante é a gente reconhecer, não ficar remoendo e tentar solucionar. Também não ficar mexendo na ferida, não. Pede desculpa, sinceramente, se você realmente tem sinceridade no seu coração. Se você viu que pisou na bola mesmo. E vai embora. Se você está se reconciliando com alguém, seu marido, sua mulher, se ele pisou na bola, você pisou na bola e vocês querem estar juntos, perdoe. Vira a página, somos seres humanos, podemos errar, e se a pessoa não quer mais errar, quer acertar, e se você decidiu estar com essa pessoa, você não pode estar remoendo, você tem que perdoar, a não ser que você não queira mais, seja algo muito grave, que aquilo é incompatível com você, aí tudo bem. Mas se não, perdoar a melhor coisa da vida, você fica leve, e quem carrega raiva é quem adoece muito, ó. Medo e raiva são as duas coisas piores para o estresse, tá? Então, amizade. Quer ver uma coisa? Eu adoro essa fotografia. Eu amo. Olha só. Sorrir. Não precisa nem ter dente para sorrir, gente. Nem precisa nem ter dente para sorrir. Então, a gente praticar o sorriso. Sorrir, amanhecer o dia, rir de si mesmo. Fez bobagem, pisou na bola, ri de você. Dá risada. Eu às vezes comento aí umas besteiras, escrevo uns negócios errados, até porque eu não enxergo direito, eu escrevo rápido, não vejo o corretor fez. Foi, depois eu dou risada, eu errei mesmo, kkkk, e pronto. E foi embora. Ri de você, ri do mundo, ri da vida, sabe? Isso deixa a gente mais leve. Aquelas pessoas que riem muito, como elas são leves. Eu não sou tanto de rir, não, mas eu tento treinar assim, sabe? Eu tenho uma prima que ela ri com tudo. Você olha pra ela, já tá rindo. Ela é leve, é muito gostoso, ajuda muito. Perdoar, como eu falei, perdoar é deletar, esquecer, virar a página e ir embora, não é perdoar só, tá bom, desculpa, tá perdoado e não tá nada perdoado, você tá com aquela mágoa ali, não valeu de nada, tá? Então, perdoar mesmo é deletar, virar a página. E aí tem um dizer, eu amo também esse aqui, vou mostrar. Eu adoro, eu acho isso aqui a minha cara. Peraí. Opa,
Tô apanhando aqui. Ó, felicidade pessoal é ter um coração enorme e, nesses casos, uma memória bem pequenininha. Eu acho divino isso aqui. Eu acho, assim, fantástico. Né? É bom a gente ter memória, mas é bom a gente ter memória pro que é bom, pro que acrescenta. Pro que não, eu adoro, esqueço que é uma beleza. E a outra coisa é agradecer. Agradecer é uma das maiores ferramentas que a gente tem para ser feliz. Tem um livro que eu não separei aqui, eu esqueci, mas o nome do livro chama-se A Magia. Esse livro fez uma transformação tão grande na minha vida. E esse livro ele fala da gratidão. Ele faz vários exercícios para a gente praticar a gratidão. Gratidão é abundância. Tudo que a gente dá ao universo, o universo retribui pra gente em abundância. Olha só, se você plantar uma sementinha, o que é que o universo lhe traz de volta? Você botou uma sementinha de maçã, traz uma macieira enorme, cheia de maçã para você. Então, tudo que você cultiva, tudo que você coloca sua energia, volta para você com muita, muita, muita abundância. Então, a gratidão é a coisa mais divina que a gente tem. Agradecer a nossa vida, agradecer porque a gente tem saúde, agradecer porque a gente tem casa, agradecer porque a gente tem um trabalho, agradecer porque a gente tem paz, agradecer porque tem filhos, agradecer por tudo. Agradecer porque tem sol, agradecer porque tem noite, agradecer porque você tem um lençol para se cobrir à noite, qualquer coisa. Como você vai agradecer se o seu dia foi ruim? É um treinamento. Dentro de um dia ruim, com certeza aconteceu uma ou duas coisas boas. Então vamos agradecer uma ou duas coisas boas. Quanto mais a gente pratica a gratidão, melhor, mais a gente se sente leve, mais as coisas fluem. O cérebro da gente, ele é processado assim, tem algumas palavras que são proibidas da gente dizer. Quer ver uma? Tentar. Ah, doutor, eu vou tentar acordar cedo. Tentar é a palavra do fracasso. Quando você fala tentar, você já fracassou. Então, não use essa palavra tentar. Eu vou fazer, eu vou dar tudo de mim para eu fazer. O seu cérebro já muda. Você já muda o significado daquilo e para você acertar é muito bom. Outra palavra que você deve evitar no seu vocabulário é o não. O cérebro não vê o não. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que falar positivo. Tipo assim, se você quer saúde, então você diz, eu quero saúde, eu almejo saúde. Você não pode dizer, eu não quero doença. Pronto, lascou, aí a doença vem. Então, sempre positivo que a gente tem que ser. E aí a gratidão realmente ajuda muito, porque você já pode agradecer algo que nem aconteceu, mas que no seu imaginário você já está ali agradecendo. A probabilidade dessa coisa acontecer, gente, é mágico. Por isso que o livro é a magia. É muito grande, é muito alta, tá? Bom, então eu acho que era isso. Eu falei muita coisa aí de gestão de tempo, falei muita coisa aí da administração do estresse, por que que o estresse acontece. O estresse não é ruim, o estresse é bom, é pra gente se movimentar, é pra gente ir atrás dos nossos sonhos. Se a gente não tiver estresse, a gente fica na zona de conforto, fica acomodado e não sai do canto. O que é ruim é quando esse estresse se torna crônico. É quando esse estresse faz a gente acordar no meio da madrugada. É quando esse estresse faz a gente não conseguir planejar o nosso tempo da forma correta. É quando esse estresse causa síndrome do pânico, aquelas reações do nosso corpo do estresse agudo, a gente passa a ter do nada, só com pensamento. Então, que é a síndrome do pânico. Então, aí esse estresse é nocivo, já está beirando a doença. Então, você tem que procurar auxílio nesses casos de um psiquiatra, mas paralelamente a isso, você tem que fazer essas dicas que eu dei para você agora. Organizar o seu sono, acordar pela manhã, já botar o reloginho para despertar cedo, não vai ficar até 10, 11 horas da manhã, perder a sua manhã inteira. Vai dormir 1, 2 horas da manhã, você vai adoecer, tá? Isso aí não funciona, isso aí você vai pagar o preço, tá? As nossas escolhas, a gente tem o direito de escolher, nós comandamos aquilo que é legal pra gente, aquilo que a gente quer, mas toda escolha tem uma consequência.
Então, não tem jeito, somos seres biológicos integrados ao meio ambiente, fomos feitos para dormir cedo e acordar cedo, escuro e claro. Então, se você burla isso, você burla uma lei da natureza. E quando a gente burla uma lei da natureza, a gente adoece. Então, existem leis da natureza, essa é uma delas. Então, a gente acorda. Então, se você não quer fazer atividade física, você quer fazer ao meio-dia, 10 da manhã, tudo bem. Você quer fazer à tarde, também tá ótimo, horário maravilhoso. À noite, eu já não recomendo muito, a não ser que você só tenha esse horário. Mas se você tiver problema de sono, realmente eu não indico atividade física à noite, porque a atividade física aumenta cortisol, aumenta a adrenalina e é uma coisa que é ruim para a hora que você vai dormir daqui a pouco. Então é para ser durante o dia, para ativar seu dia, para dar energia para o seu dia, tá? É isso, gente. E aí, quem quiser a parte de fitoterapia, é legal procurar um médico que trabalhe com a medicina integrativa, um nutrólogo, algum médico que trabalhe com ortomolecular ou uma nutricionista mesmo, que aí ela vai poder, esses profissionais, eles geralmente são aptos a poder organizar fitoterápicos, nutrientes, organizar dieta para que auxilie a você vencer melhor o estresse, tá? Então, uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez para quem dedicou aí o seu tempo para ouvir minhas palavras, para saber mais um pouquinho como lidar com a gestão das emoções. Agradeço muito, 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 muito. Vocês sabem, eu sempre digo aqui que vocês são a razão, assim, de eu ter tanta vontade, assim, na minha profissão, tanta alegria, tanta satisfação, tá? Eu espero muito, muito ter podido ajudar, tá? Segunda-feira vamos fazer uma outra live, depois eu já vou colocar aí o título e vou organizar para vocês fazerem perguntas, porque eu adoro quando vocês fazem perguntas, porque norteia muito o que eu vou falar aqui, né? Porque o meu objetivo falar aqui é para ajudar vocês, e para eu ajudar vocês eu preciso saber o que vocês querem, a demanda de vocês. Então eu vou organizar para vocês da próxima fazer isso. Me desculpem porque essa foi realmente essa semana foi muito tumultuada. Eu fiz uma live agora recente, já foi outra agora, e essa confusão aí desse coronavírus, organizando as coisas da clínica, enfim, não adianta eu ficar me justificando, toda justificativa é muito chata, mas é isso, tá? Uma ótima semana, vamos aí organizar pra gente dormir, que já são 10 horas da noite, né, 22 horas, desejo a vocês muita paz, muita saúde. Vamos rezar, vamos orar para todos nós, para todos do mundo, para que a gente consiga superar essa crise aí do coronavírus, para que a gente consiga, que a gente tenha consciência de não sair às ruas desnecessariamente, de não frequentar lugares coletivos, de não ficar indo para médico por bobagem. Os médicos, eles são... Os médicos e o pessoal da área de saúde, enfermagem, eles são as pessoas mais suscetíveis à contaminação e eles estão ali para ajudar. Eu estou vendo nos grupos médicos a coisa mais linda, as pessoas se voluntariando para ajudar nos hospitais, para ajudar de todas as formas, para ajudar também a dar suporte às situações eletivas, para que a população tenha um conforto maior. Então, todos nós devemos retribuir também, para não dar trabalho desnecessário para essas pessoas, para não sobrecarregar o sistema hospitalar. O coronavírus atinge mais idosos, mas ele atinge a todos. 20% progride para casos mais graves, e quanto mais gente se contaminar, mais caso grave a gente vai ter. Então, é muito importante que a gente faça a nossa parte, tá? Evite estar em aglomeração, supermercado de forma desnecessária, não há necessidade para ficar com essa agonia. As academias já foram fechadas, graças a Deus. E evitar shopping, evitar essas coisas. Não é tempo para isso, né? É tempo para a gente agora ficar mais voltado para as nossas coisas. Tá aí, é uma boa oportunidade para todos nós começarmos a planejar melhor as nossas ações, a desacelerar, a ver que a gente não tem um controle sobre tudo, né? De repente você está aí controlando, resolvendo tudo, vem um corona desse e deixa você de mãos atadas, né? Quem viajou, quem tinha viagem, quem tinha casamento marcado,
quem está em outro país que não está conseguindo vir para cá, enfim, gente, esse caos que se instalou. Então, eu acho que quando a gente consegue fazer a nossa parte, a gente já fica com a consciência mais tranquila e com menos estresse, é tomar as medidas de precaução, se planejar para não ficar agoniado, não adianta pânico. Então, é se cuidar, tá? Então, uma boa noite, tudo de bom para vocês e até os próximos encontros. Fiquem com Deus e até a próxima.